Oi, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Muito bem. Abram a apostila de vocês de história, lá na página, deixa eu ver, 196, a página tá bem aqui, eu tô procurando. Choque de culturas. Nós estamos falando de quem? Da família real, né? Que veio para o Brasil, veio correndo para o Brasil, né? E chegou aqui totalmente diferente de como eles viviam lá, as pessoas diferentes, né? E nada como uma cultura totalmente diferente também, né? Mesmo sabendo que o Brasil dependia do trabalho escravo, os membros da corte portuguesa ainda não conheciam de perto a escravidão brasileira. Lembra que eles chegaram aqui, eles ficaram espantados? Então, a escravidão era muito mais triste e violenta do que se imaginava, e muitos dos castigos eram realizados em praças públicas. Isso incomodava a corte portuguesa, que detestava o uso público da violência e achava os donos de escravizados ociosos. O que é ociosos? São pessoas desocupadas ou preguiçosas. Contudo, a corte também não gostava dos costumes dos africanos, pois os consideravam pessoas inferiores, o que não é verdade. Ninguém é inferior a ninguém, né, gente? Vamos combinar isso. Muito bem, o que aconteceu? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, que eles viram toda aquela escravidão, toda aquela exigência, toda aquela violência que eles faziam contra os escravos, eles não concordaram com isso. Por quê? Porque eles achavam que os donos dos escravos, eles eram preguiçosos, né, desocupados, e por isso eles exigiam muito dos escravos. E eles não concordavam, eles não achavam que tudo aquilo ali, violência em praça pública para todo mundo ver, seria a solução. Porém, eles não concordavam com isso, mas também eles não gostavam dos africanos, né? Aquele costume dos africanos, né? Pela cor, por eles serem mais humildes, né? Então eles achavam que os africanos eram inferiores a eles. No final das contas, Dom João manteve essa situação toda, pois muitos acreditavam que o Brasil iria à falência caso a escravidão fosse proibida. Ela só foi abolida 80 anos depois da vinda da família real ao Brasil, em 1888. Como se viu, a abolição não faliu o país, e sua demora prejudicou muitos africanos e seus descendentes por séculos. Então, o que aconteceu? Dom João, apesar de ver que a violência não resolvia nada, que aquilo era muito humilhante, que aquilo era algo que não necessitava, ele não fez nada. Por quê? Porque além de as pessoas que viviam junto, né, que ajudavam, davam opiniões a Dom João, eles diziam que se não houvesse essa escravidão, o Brasil ia à falência, né? Todo aquele ia à falência. Então eles demoraram 80 anos de escravidão no Brasil. E aí depois que ela foi abolida, né? E durante esse tempo, né, a escravidão continuou. Quanto aos africanos, eles toleravam a escravidão. Você se lembra de alguma forma de resistência dos africanos no Brasil? Lembra, claro que lembra, nós já estudamos sobre a abolição também, né? Quem que foi, né? Os africanos e seus descendentes no espaço urbano. Os africanos escravizados exerciam várias atividades na cidade. Eles trabalhavam como carregadores de carga, cocheiros, vendedores de doces e de galinhas, sapateiros, ferreiros, etc. A maioria do dinheiro que conseguiam era dada aos seus senhores. Em alguns casos, os escravizados podiam ficar com uma parte muito pequena desse dinheiro. Economizando ao longo dos anos, era possível comprar sua alforria. Nas cidades, muitos libertos
continuavam nas mesmas atividades que exerciam quando eram escravizados. Então, o que acontecia? Eles escravizados, eles faziam diversas, né, atividades, né? Trabalhavam em lavouras, né? Eles carregavam cargas, eles eram cocheiros, né? Que são pessoas que conduzem os cavalos da carruagem, vendedores, né? E o dinheiro que eles conseguiam era dada para os donos deles, né? Em alguns casos, né? Aqueles que diziam que iam libertá-los, né? E eles podiam ficar com uma parte pequena, né, desse dinheiro deles, né, porque já ganhavam muito pouco, eles ganhavam pouquíssimo, né, e aí os escravos, né, naquela esperança de serem libertos, né, de ter a liberdade deles ali, eles iam economizando aquele, mas durava muito tempo, porque o que eles tinham era muito pouco, então quando eles conseguiam, né, eles tentavam comprar a liberdade deles, né. O que é a forria? Liberdade que era comprada pelo escravizado ou concedida pelo senhor. Alguns senhores, né, donos de escravo, concediam sim a liberdade a eles. Libertos são pessoas que viveram como escravizados, mas depois ganharam ou compraram a sua liberdade. O que é mulatos? Eram chamadas as pessoas que descendiam tanto de africanos quanto de europeus. Atualmente é considerado um termo racista. Para saber mais. Assim como hoje, no Brasil dos anos 1800, existiam artistas de ruas. Muitos deles eram africanos ou descendentes de africanos. Vamos ler esse trechinho aí a seguir. Os escravos africanos eram músicos, pintores e escultores habilidosos. E os artistas de renome não eram brancos, mas negros ou mulatos. Então, quem que eram os mulatos? Eram aquelas pessoas, né, que descendiam, eles eram descendentes, né, tanto dos africanos quanto dos europeus. Então, assim, por eles terem um pouco dos europeus, eles eram considerados, sim, um pouco racista, né? Atualmente, né, esse termo, né, racista. Mas, enfim, nem tudo, né, a gente, não é, digamos assim, nem todos, né, consideram, nem todos acham isso, certo? Era comum que os trabalhassem diariamente, como exigiam seus donos, e usassem seus talentos artísticos para ganhar um dinheiro extra. Então, vamos voltar aqui, ó. Os africanos, os escravos, né, eles eram músicos, pintores, escultores habilidosos e também artistas de renome, né? Não eram brancos, mas negros ou mulatos. Então, eles também tinham, cada um, né, cada ser humano, eu sempre digo, cada ser humano, ele tem o seu talento, ele tem a sua habilidade, né? Era comum que eles trabalhassem e eles fossem lá e exigissem dos seus donos, né, que usassem aquele talento que eles tinham, né, e que não era pouco, e com isso para ganhar ali o dinheirinho extra deles, né? Coisa que demorava muito tempo, conforme eu falei para vocês. A vida dos escravos no Rio de Janeiro. Afro-brasileiros nas festas urbanas. Por medo de precisar trabalhar, os senhores de escravos deixavam alguns cativos conquistarem a liberdade. Assim, eles evitavam revoltas pelo fim da escravidão. O medo de uma revolta de escravizados era tão grande que eles deixavam os afro-brasileiros coroarem seus próprios reis e desfilarem em cortejos pela cidade. Chegou uma época que os senhores, né, quando eu falo senhores aqui, são senhores, né, os donos dos escravos, que os escravos já estavam fugindo tudo, né, e as conversas vão e vêm, né, para lá e para cá. E se um escravo, um grupo se revoltassem,
chegasse naquela revolta, né? Para que eles evitassem a revolta pelo fim da escravidão, né? Porque por muito tempo eles foram escravizados. E se eles se juntassem ao grupo dos revoltos, né, dos revoltados, né, e eles resolvessem fazer alguma coisa com aquele senhor, né, eles iam fazer, né, claro. Mas aí o que acontecia? Os senhores, os donos dos escravos, né, eles acabavam eles deixavam alguns deles, né, conquistarem a própria liberdade, né. Então eles começaram a liberar aos poucos, né. E por quê? Porque o medo da revolta, né, era muito grande. Então eles começaram aí eles deixavam, né, os escravos a coroarem quem eram os seus próprios reis, né, fazer cortejo. Cortejo é o quê? É aquelas pessoas que caminham, né, com um soberano, geralmente em uma cerimônia festiva. Então eles tinham assim, para dizer que eles estavam sendo bonzinhos com os escravos para não serem depois castigados, né? Eles serem atacados por causa de uma revolta que poderia acontecer. O maior grupo religioso de afro-brasileiras era a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Aqui nós temos a coleta, né? Aqui, coleta para a manutenção da Igreja do Rosário. Essa Irmandade religiosa católica foi criada porque negros libertos ou escravizados eram proibidos de frequentar as mesmas igrejas dos brancos ricos, né? Nós já sabemos disso, que os escravos e os negros, eles não podiam ficar nos mesmos lugares, né? Eles eram inferiorizados ali. Muitos africanos, ao serem trazidos ao Brasil, passavam a frequentar as igrejas da Ordem de Nossa Senhora do Rosário. Isso acontecia porque essas igrejas acolhiam e ajudavam pessoas pobres e necessitadas e arrecadavam dinheiro para libertar escravizados. A Irmandade também custeava funerais de pessoas pobres. Então, a igreja da Nossa Senhora do Rosário, então ela fazia essas ações, né? Ela ajudava a custear, né? A libertar alguns escravos, né? Com muita dificuldade também, né? E ela acolhia os escravos, né? Que lá chegavam. Então, o maior grupo, né, religioso dos afro-brasileiros é a Irmandade de Nossa Senhora dos Rosários e Homens Pretos. Exilada, né, que está afastada da sua terra natal, da sua própria pátria, né? Quando a gente fala com a pessoa, quando a gente fala que eles estão exilados, né? Então eles estão afastados da onde nasceu, né? Do seu país lá. Todos os anos, os devotos de Nossa Senhora do Rosário, em vários lugares, elegiam um rei e uma rainha para chefiar a sede do local da Irmandade, né? Por isso que os senhores liberavam os escravos aqui, ó. Na verdade, eles tinham uma intenção que eles também fossem, né, eleitos ali. A eleição e a coroação acontecia em clima de festa, no dia em que a padroeira do Rosário era celebrada. Combinando o estilo europeu com o africano, os súbitos do rei Congo, como era chamado o chefe coroado, dançavam, cantavam e tocavam instrumentos musicais pelas ruas. Esses festejos eram chamados de congadas, já falamos disso. Assim, esses trabalhadores recriavam laços de afeto perdidos na África, mas refeitos nas Américas. Afinal, a corte portuguesa não era a única corte, né, que havia sido exilada, né, havia sido afastada da sua terra natal. Não era a única corte que estava, né, fugindo, né, afastada, que estava no Brasil. Então, o que acontecia? Todo ano, quem era devoto de Nossa Senhora do Rosário ia lá e eles iam coroar, né, o rei Congo e a rainha Congo, lembra? Acho que nós estudamos na primeira apostila.
E era coroado, né? Um chefe, né? Que aí eles dançavam, cantavam, tocavam instrumentos musicais e iam naqueles cortejos na rua, né? E aí eles recriavam esse laço, os africanos, né? Esse laço afetivo, a toda aquela cultura deles, né? Que eles tinham e refeito aqui e na América, né? Refeito nas Américas. A corte portuguesa, né? E outras cortes, devido a eles terem fugidos, né? Então, assim, quem participava, então eles iam recriando toda aquela cultura, né? Porque para eles sentem falta, né? Você é de um estado, você vai morar no outro, você sente a diferença. Você é de um país, você vai morar no outro, você sente toda a diferença também. Então, assim, no começo é difícil, para eles também. Não era nada fácil, né? Aqui nós temos uma foto da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, né? De Olinda. E ela foi fundada no início dos anos, né? De 1600, ok? Muito bem, crianças, vamos lá. Mão na massa, 199. Por que a família real e a corte portuguesa fugiram de Lisboa para o Rio de Janeiro? O que aconteceu lá? Que eles vieram parar aqui correndo, né? Com todo aquele sofrimento deles. Evitar o ataque de Napoleão. Então, eles ficaram com medo, né? De Napoleão atacar eles, pegarem eles, né? E eles entraram nos navios desesperados e vieram parar no Brasil. Por que a viagem da família real para o Brasil foi difícil? Não foi nada fácil, né? Por quê? Porque uma viagem de navio muito longa, com pouca higiene e má alimentação, aqui alimentação, tá, gente? E má alimentação. Muitas pessoas ficaram doentes e houve aquele surto todo de piolho dentro dos navios. Imagina um amontoado ao outro, né? E todo aquele surto, aquele desespero, até chegar aqui que demorava meses e não tem como descer. Então, foi muito difícil mesmo para todo mundo, né, que estava ali, indiferente de quem era rico, quem era pobre, é difícil, sim. A número 3, na cidade do Rio de Janeiro, pessoas escravizadas trabalhavam em muitas funções, como carregadores, sapateiros, artesãos, músicos e vendedores de alimentos e animais, né? Escolha uma função dessa e você desenhe aqui. Imagine que você é um poeta que vive no Brasil nos anos de 1800 e lhe é pedido que faça um poema sobre a Irmandade, né, de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né? Escreva no seu caderno, escolha um tema e não se esqueça das rimas. Opa! Estamos falando de um poema, estamos falando de uma poesia. Você pode falar sobre os membros dessa irmandade, sua função, os festejos e etc. Isso aqui você vai fazer no seu caderninho, ok, crianças? Então, nossa aula de hoje de história, ok? Encerrando aqui o nosso capítulo, né? Sobre essa fuga da corte até o nosso país, ok? Beijos, beijos, beijos. Até a nossa próxima aula.